Pode chegar, vem se ligar. A arte é palavra, é jeito de olhar. É som, é cor, é emoção. É papo reto, é conexão. Pode chegar. Onde a arte fala com a gente e a gente fala com o mundo. Você gosta de arte? Gosta de falar sobre a vida, sobre expressão, sobre sentir? Sim? Então pode chegar. Chega mais, chega com a gente no podcast que fala sobre as mais variadas expressões artísticas e como elas se encontram no nosso dia a dia. Aqui com vocês, eu, Fernando Orique, Vânia Dias. Olá! E Bettina Meyer. Oi! A dança é uma das mais antigas linguagens de expressão dos seres humanos. É uma prática que surgiu da expressão corporal, sendo uma das primeiras formas de manifestação das emoções da humanidade. Ela possibilita diversos benefícios, como autoconhecimento, relaxamento, recreação, bem como a melhora da condição de saúde por se tratar de um tipo de exercício físico. É uma prática importante para o desenvolvimento do conhecimento do próprio corpo e da capacidade expressiva por meio de movimentos corporais. Dançar se torna uma forma de externalizar as emoções, as vivências e os elementos que atravessam a vida do corpo dançante. Nas aulas e nos eventos de dança, os praticantes têm a oportunidade de socializar e construir trocas com outras pessoas que compartilham a mesma prática. E é nesse ponto que a história de nós três aqui desse bate-papo se encontra. Nos conhecemos dançando. Como vocês viram lá no primeiro episódio, nós três, a gente se conheceu num grupo de dança. Nós somos mulheres com mais de 40 anos, somos bailarinas e dançamos muito. Muito mesmo. Isso aí a gente não pode falar, não. Bem, vamos começar contigo. Conta pra gente qual é o motivo que você começou a dançar. Bom, eu, desde que eu nasci, acho que a dança já fazia parte, assim, de mim, sabe? Eu acho que, em vez de andar, eu já começava a pular, assim, a virar a cambalhota. A dançar mesmo. A dançar. Eu queria, e eu sempre pedia pro meu pai para me colocar na aula de dança, né, com 5, 6, 7, 8 anos. Até que meu irmão me pegou e disse, não, vou te colocar lá. Daí ele me colocou na aula de dança, que eles eram bem mais velhos, meus irmãos são mais velhos que eu, né. Até era o Carlos, que foi fundador do Festival de Dança na época. Então lá que eu comecei o balé. E fiquei 15 anos dançando, né? 15 anos na dança. Depois eu fui pro jazz. Aí dancei com Karen Bush, que foi do festival também, né? Com Carla, Elan. Então, daí foi a minha história, assim. Daí não parei mais. Só parei porque depois que eu fui fazer a faculdade, daí eu não conseguia conciliar com a dança. Aí foi isso. E eu amo dançar, assim. Agora voltei, né, com o Fernando, que é uma realização, assim. Só que, assim, eu acho que tá mexendo muito com o meu emocional. Assim, é uma coisa bem, assim, engraçada. Chega a ser engraçada, mas é muito plena, assim. Eu tô amando dançar. De novo. Intenso, né? E com vocês, então, né? Tô amando demais. Mais ainda. Mais ainda. E você, Vani, você dançava quando era criança? Dançava. Não era o que eu mais gostava, não. Eu gostava da música, né? Tanto que eu fazia aula de piano. Mas agora, vocês estão conversando, eu não lembro se foi minha mãe que me obrigou a fazer dança, porque minha mãe, na época, tinha aquela coisa de... as duas irmãs têm que fazer tudo junto, né? Sim. Eu não sei se é porque minha irmã queria dançar e aí ela levou as duas. E eu lembro que eu queria fazer jazz, que eu sempre fui mais agitadinha. E aí a moça da academia falou assim, não, aqui pra ela poder fazer o jazz, ela tem que fazer pelo menos 2 anos de balé. Aí foi minha morte, porque eu não gostava. Mas foi assim. E acabei gostando do balé. Inclusive até tentei fazer balé depois. E do balé eu fui pro jazz. E apesar de estar com a música o tempo inteiro,
Eu dancei bastante. Outro dia eu tava pensando nisso. Dancei depois que o meu filho nasceu. Acho que eu parei de dançar. Meu menino já tinha mais de 1 ano. E parei porque uma menina me chamou de tia. Aí eu pensei, ixi, aqui já não é mais o meu lugar. Então, já que tu falou sobre essa questão, né, do tia, eu vou fazer uma pergunta bem... E você? Bem sincera. Claro. Eu só coordeno esse programa. Não, senhora. Não, tem que falar, gente. A nossa bailarina aqui, ó. Eu comecei a dançar bem nova, eu fazia balé clássico. Eu fiz balé por mais de 10 anos aqui em Joinville, na Casa da Cultura. E aí chegou um ponto que não estava mais me agradando, eu já estava meio que de saco cheio. E aí fui pro jazz. E foi onde eu me encontrei, porque eu entrei num grupo que era a Condança, que era coordenado, né, com a direção da Fabiola Bernardes. E ali eu fiz muitos amigos, a gente dançou muito em muitos lugares, a gente viajou bastante. Então a gente se apresentava desde palcos, né, de grandes teatros, como no meio da rua para um público da festa do maracujá, na festa da pipoca, onde tinha lugar para dançar a gente ia. Mas o meu negócio com a dança ele era além disso, né? Então nos recreios da escola eu levava o meu rádio para dançar com as minhas amigas. Na época existia o meu primeiro gradiente, eu ganhei aquilo e eu achava o máximo, a gente carregava aquilo. Eu carregava aquilo todos os dias para a escola para poder botar a música, para poder dançar. Eu dançava com as minhas vizinhas, a gente montava grupo de dança. Então, assim, era aquela coisa de que dançar era o que eu queria fazer, né? O meu sonho de vida era dançar. Mas aí a gente vai adolescendo, né? Crescendo, chega num ponto que ou você estuda ou você dança, porque é muito difícil realmente de conciliar. Ou você vai seguir na carreira da dança, ou você vai tentar outra coisa. E como a gente sabe que a arte como um todo no Brasil não é muito valorizada, né? Então a gente acaba meio que... Ou você ganha dinheiro ou você faz arte. Então a gente acaba que vai escolhendo outras coisas, mas aquilo sempre ficou em mim, né? E depois de adulta, depois dos filhos criados, né? Trabalhando, ganhando meu sustento, né? Consegui tirar um tempo para voltar. E voltei, faz mais de 10 anos, né? Que a gente dança, que eu estou dançando adulta, né? Como adulta. E aí é uma outra situação que a gente vai falar sobre isso daqui pra frente. Vamos lá. Mas é que a gente tava falando, né, das dessa tias, questão... né, que você falou que eu te cortei. Não, é da questão de que te chamaram de tia e que nem agora nós aqui dançando como adultas. Vocês acreditam que todo mundo pode dançar? Ou a gente ainda tem que ter ou ainda existe aquela máxima, né, que tem que ser meninas magras até 14, 15 anos e tal? O que vocês pensam sobre isso? Vamos começar com a polêmica. Eu acho que antes eu pensava assim. Antes eu pensava assim que não é mais pra mim, eu tinha 22, já tô velha, sabe assim? Imagina, 22 anos. E daí eu meio que parei. Dançava já há muito tempo, né? Daí eu optei por ficar, como você disse, que a gente tem que ganhar dinheiro, né? Daí fui para psicologia, fazer a faculdade e tal, trabalhar. Isso aqui hoje não, hoje eu já penso diferente. Eu acho que todo mundo pode dançar. Acho que é só a questão de você querer. Estar disposto a fazer. Porque tem que gostar também. Porque não adianta querer uma pessoa que não gosta, não tem jeito, não querer dançar, não vai. Mas a gente que ama a dança... A gente tem que... Eu pensei realmente que eu não ia dar conta. Eu cheguei lá no Fernando Lima, que a gente dança, né? Cheguei lá, daí a Isa queria dançar, ela que foi uma professora que me indicou, a professora de Cangu, eu faço Cangu há 10 anos quase. Mas só que a Isa foi atrás do Fernando. Ai, mãe, tem lá e tem pra... A Isa, só pra vocês saberem, é a filha a Isa é minha filha, a Isadora. Isadora. A Isadora foi atrás e queria dançar também, porque ela sempre dançou desde pequenininha, que eu já coloquei, né? Então ela dança há muitos anos. Ela só tem 21, mas já dança desde os 3, eu acho. E aí eu cheguei lá, daí o Fernando atendeu a gente. Aí ele falou, não, você vai... Acho que não deu muita credibilidade. Não, você começa
você vai começar na turma de iniciante. Aí eu comecei. Disse, vou, porque realmente eu não sei como é que eu tô, né? Como é que eu vou estar dançando. Aí, depois de 3 meses, isso que faz 1 ano, tá? Vai fazer... Que dia que é hoje? Dia 23 de agosto fez 1 ano. Ontem. Que eu entrei. Olha que doido. E daí ele me convidou no final do ano para entrar no 40 mais. Eu disse, nossa, eu fiquei super lisonjeada, porque eu pensei que não ia dar conta. Em função da idade, em função de ter muito tempo parado. Então, por isso que eu acho que quando a gente quer, a gente vai atrás e realmente consegue. Eu tô super feliz agora. Eu acho isso também. Todo mundo pode fazer tudo que se dispõe a fazer, qualquer coisa, não só arte. Né? Eu acho que desde a partir do momento que você está disposto a fazer e respeitando os limites e o tempo, né? A gente, como 40 mais, não é que a gente dança só coisa facílima, não. O Fernando, ele nos desafia demais. Desafia muito. E eu adoro isso, né? Eu também. Mas dentro daquilo que o 40 anos permite, né? Eu acho que o que não deve é a gente, passei dessa... Porque na minha visão também eu pensei, eu vivi isso, já não é mais pra mim. Então, quando eu me vi dançando festival de dança aqui, né, competindo, eu falei, cara, isso pra mim já era passado. Era memória, né? Então, não, eu acredito que sim. Eu também, eu dancei no início, né, do festival de dança, eu dancei muito. Eu também. Dançando. Eu dancei, eu competi há acho que uns 10 anos de festival. E daí eu pensei, nunca mais, não tinha mais. Agora, esse ano, eu me vi lá no festival, no 40 mais, apresentando. Não, e a gente se viu ganhando o primeiro lugar em Curitiba. Primeiro lugar em Curitiba. O que vocês sentem quando vocês estão dançando? Eu sinto, assim, realizada, assim, como se diz, empoderada, sabe assim, alguém capaz, sabe assim, vem tanta coisa assim que me faz sentir que eu sou poderosa, que eu sou, sabe, uma mulher forte. Isso tudo vem assim na minha cabeça quando eu tô no palco. Ensaiando também. E verdade, eu também me sinto assim, empoderada mesmo, assim, tipo, nossa, eu tô aqui, eu posso, eu consigo. Mas não é só pelo ego, assim. Não tem a ver com ego, não. Não, eu tô falando de... Não, mas eu digo assim, não é o ego. Não é só pelo ego, assim, de empoderamento. Eu sou apoderada. Não é nesse sentido, é no sentido de ter autoestima, de você estar ali, de você estar mostrando alguma coisa, você tá... E eu acho que eu não danço nem para os outros, acho que eu penso mais em mim mesmo, assim, de dançar e estar feliz, de estar realizada dançando, assim. E vocês percebem benefícios para corpo e mente na dança? Total. Eu hoje, fazendo, né, uma retrospectiva fisicamente, o meu corpo hoje, ele me responde mais, né, assim, questão de flexibilidade. Outro dia eu estava comentando com um professor de Pilates que quando eu dançava jovem, eu não era tão flexível, eu tinha muita dificuldade. E eu morria de inveja das meninas que se abriam com as pacates lá e tal. E eu nunca dei conta de fazer aquilo. E hoje eu consigo fazer muita coisa que naquela época eu não fazia. Então, meu corpo hoje está mais flexível do que quando eu era jovem. Porque a gente treina, porque a gente vai atrás, porque a gente se permite, porque, né, a gente está tratando. Eu acho que eu passei por um processo, meu era o contrário, eu tinha muita facilidade de alongamento, fria mesmo, eu colocava a perna aqui na cabeça, assim, enfim, era muito fácil. E daí eu fui perdendo com o tempo, e agora estou resgatando isso, assim, claro que está sendo, né, aos poucos, mas e a flexibilidade, a questão da postura. A postura melhorou muito, assim, eu vejo que como melhora, assim. Eu percebo, né, que o corpo, que você estava falando, ele responde, mas não digo no físico, na forma física, mas você pensa em fazer alguma coisa e o corpo já obedece, né? Isso. Porque quando você volta a dançar, até isso é difícil.
O professor fala pra direita, daí, tá, mas até tu ir pra direita, né, vira. E essa rapidez, agilidade de movimento, são coisas que com o tempo, com o passar do tempo, o corpo vai perdendo. Vai perdendo, e a gente porque não parece que é tipo assim, tá esquecido, assim, né? E com a dança a gente consegue manter isso, resgata né? aquilo Exato. Porque não é só fazer, por exemplo, a musculação. É muito bom, né? Você tem músculo, tem massa magra, mas o corpo, se ele não for alongado, se ele não for trabalhado, ele vai se comprimindo, ele vai se diminuindo, assim, no sentido de que, como o professor de Pilates fala, né? Você trabalha por fora, mas vai encurtando por dentro. Então, você tem que trabalhar essa amplitude novamente. Isso é como se aprendizado novamente, né? Eu sempre digo que, para mim, a dança, muito mais do que um exercício físico, ela é um exercício mental, né? Então, claro, a gente precisa da musculação, ainda mais quem já passou dos 40, né? É necessário. Então, a gente mas precisa não pode encurtar. A gente precisa manter a massa magra e tal, mas é diferente você fazer um exercício físico quando ele tem uma música, quando você tem a obrigação de entender aquela música, de dançar conforme a música, de seguir uns passos de dança, de memorizar, né, uma sequência e mostrar isso com o seu corpo, diferente de uma pose, por exemplo, de um halterofilista ou de uma modelo, né? Você está mostrando isso com um movimento, com uma técnica, às vezes com muita força, às vezes com muita leveza, às vezes com muita alegria, às vezes com muita tristeza, porque a música ou a coreografia exige isso. Então, para mim, quando a gente conseguiu, né, a dança consegue unir o exercício físico com a arte. Isso, exatamente. E a gente pode dizer, Vani, que a dança é uma expressão de arte mesmo, que representa o momento do mundo, que nem a gente estava falando nos outros episódios. Com toda certeza. Inclusive, você estava falando, eu estava pensando nisso, porque a gente voltou a dançar agora aos 40 e a gente pegou uma dança que é diferente da dança da nossa juventude. Sim, muito diferente. É outra história. Essa adaptação toda. Então, outro dia eu estava comentando aqui em casa com meu esposo, eu falei assim, olha, eu estou vivendo um momento da dança histórica. Tipo assim, eu estou vivendo uma outra história de dança. Que não é aquela dança que eu fiz aos 18 anos. Que eu fiz aos 15, aos 13. Mudou-se. Então, quer dizer, e mudou por quê? Justamente pelas transformações. Então, a dança mudou o jeito de pensar na dança. Por quê? Porque mudou o mundo, mudou a mente do coreógrafo, mudou o pensamento da forma de arte. E aí eu tô tendo a oportunidade de vivenciar isso através até do meu corpo. Eu lembro quando eu comecei a fazer aula aqui, por exemplo, não existe aquela rigidez de se contar. Antigamente era um tal de contar 8, né? O Fernando brincou, vocês dançavam igual Robocop. Mas era o jeito. Sim, né? era o estilo do jazz daquela época, né? Era o estilo da dança daquela época. Hoje, até o nosso professor fala muito que o trabalho corporal que é feito com a dança hoje, ele é mais para preservar o corpo do que se tinha antigamente, que se machucava o corpo, né? Exatamente. A ideia agora não, é fazer todo um trabalho mais orgânico que respeite os limites, né, do corpo. E isso tem a ver com a evolução do mundo, do pensamento do ser humano ao longo dos anos para chegar nesse ponto e pensar na dança dessa forma. Então, com certeza, né, tem a ver essa evolução, essa... Quando a gente fala assim, em dançar, vou pra baile, vou pra festa, vou pra encontros, vocês acham que isso também pode ser considerado dança? Considerado dança, sim. Arte, não. Porque a arte, ela tem a intenção. A arte, ela é intencional. Eu acho que isso que é a grande diferença. A pessoa vai para se divertir, né? Pra extravasar. Eu acho que a arte já é uma coisa para mostrar e eu lembro uma história por trás, né? E os meus alunos me cutucavam muito, né? Ô, dona, que chamava a gente de dona. Ô, dona, porque... Então, eu falei que a gente podia, por exemplo, fazer arte através da culinária, né? Não existe arte, né? Mas... então tá. Então, qualquer coisa que fizer na cozinha é arte, dona. Então, tudo que a gente faz é arte. Eu falei assim, não. A culinária com a intenção, né?
que tem intenção de fazer. Ela é arte. Agora, eu ali fazer o meu anguzinho, minha polenta... Não, pode estar até gostosa, todo mundo gostar. Que eu acho que é isso. Então, tipo assim, eu vou dançar numa festa, beleza, mas é arte que eu tô fazendo ali? Eu não tenho intenção de fazer arte ali. Então, ali não tem arte. Eu penso assim, não sei se eu tô errada. E vamos falar um pouquinho, então, sobre o momento que agora nós três vivemos, né? Que nós fazemos parte do grupo 40+, do Centro de Dança e Pesquisa Fernando Lima. Então, nós somos 10, 11 meninas, jovens meninas, que estão participando, né, de festivais, dançando com esse grupo 40+, que a gente chama. Além de todos os benefícios da dança e daquilo, tudo que o nosso professor conseguiu resgatar na gente, né, que é aquela vontade de quando a gente era pequena, é de subir num palco de novo, é de se desafiar, pessoal, né? O que vocês veem, ou qual é a importância que vocês veem desse grupo agora na vida de vocês? De sermos um grupo de dança. Bom, como eu te falei, assim... Como eu falei, né? Que eu te falei. É que quando o Fernando me convidou e falou assim, você quer fazer, você poderia... Não, ele só falou assim, Bé, você poderia fazer parte do grupo 40+, você já o quê? E daí, quando me veio a questão do grupo, eu fiquei... Porque contigo a gente já fazia, com a Ivani eu já dançava, né? Em outro grupo. Numa aula normal. Uma aula normal, E quando ele falou isso, me veio a questão do grupo lá da minha adolescência, que tinha muita competição, que era assim, poderia ser mais, aquela coisa de ego de adolescente, né? Daí me veio isso na cabeça, assim, meu Deus, será que vai ser assim? Será que é isso que eu quero? Será que eu tô pronta para um grupo viver de dança, isso de novo, viver isso de novo? Mas daí quando eu cheguei e percebi que claro, que tem um pouquinho... Não vou dizer que não tem, mas não é exatamente como era, assim, era uma coisa mais maduro, tranquila, né? mais madurão, é um ego um pouco mais tranquilo. E daí eu vejo, assim, como fortaleceu, como é bom, assim, a gente tá junto, como tem um grupo. É diferente da nossa aula lá, porque na aula... Cada dia vem um fazer uma aula experimental, aí vem uma outra pessoa que começa... Daí a gente não forma grupo. Aí ali não cria laço, assim, ali começou a criar laço. Eu era uma pessoa, tipo, eu vim ali totalmente diferente, né, Fernanda? Fernanda não queria... Não, eu nunca quero ninguém de fora. É a primeira que gosta de cortar. Fernando falou, vamos convidar. Não, tá bom. Mas eu entendo isso, sabe? Porque realmente chega uma pessoa de fora, é uma outra energia. Muda um pouco a energia do grupo, porque... Daí eu fiquei pensando, até a Fernanda falou, né, de colocar mais pessoas, muda totalmente a energia, outra pessoa, outra... Já se formou ali, né, uma outra equipe já forma, entende, assim, então eu entendo isso, né, dessa tua parte, de questionar isso, mas ela teve que me aguentar, então... Tipo, ela teve. Bettina, faz aí. Mas no final foi tudo certo, deu tudo certo. E eu amo esse grupo, assim, é muito satisfatório, muito bom. Muito bom tá participando disso. Tô até aqui agora, né? Fazendo outra coisa. Exatamente. Né, que surgiu do grupo. Vai ter que me engolir? E você? Já tá digerindo, já tá. Isso aí já virou. Você já virou cocô igual todas as outras. Vamos lá. Deus. E a Vani? Eu acho que é isso, bem isso que a Bettina falou, né? Eu falo que eu sou muito competitiva, mas eu nunca gostei de competir. E eu sempre fugia das oportunidades de competir. Mesmo, sabe, tipo assim, eu quero ser a primeira a fazer isso, eu quero ser a primeira a chegar. Sempre foi assim, né? Não vou mentir. Mas aí, quando tinha a oportunidade real, não é pra mim, não quero. E acho que eu tava com tanta vontade de dançar e dançar de uma forma bonita, sabe, assim, consciente, não é...
E eu falei assim, não, é esse jeito que eu quero dançar. Então eu passei por cima da versão da competição, né? A versão entre aspas, assim. E foi legal, porque a gente... É isso que a gente falou, parece que a gente construiu um corpo ali, né? E umas pelas outras, às vezes, uma tá com problema, tá todo mundo chateado. Uma tá feliz, aí todo mundo se abraça, a gente chora junto. Eu acho que é um grupo mesmo. Isso então, assim, a gente é realmente uma equipe, a gente é um grupo. Porque são sempre as mesmas. Isso é muito legal, sabe? Do que você ficar fora das aulas... Você acha, um dia chegar você não consegue ter um elo, assim. A gente tem, tanto que a gente tem entre nós ali, do grupo da... As 40 a mais que tá embutida na aula. Na aula, daí a gente fica junto ali. Nós temos que fazer uma aula de dança, né? Nós fazemos uma aula na escola, que pode ser de manhã, de tarde, de noite, né? E temos que fazer... Aí temos os ensaios do grupo 40 a mais. Então, por questões de trabalho, algumas das participantes do 40 a mais, elas dançam à noite numa turma de jazz. Que aí tem o normal, que tem outros alunos, que pode, né, que quem não quer competir participa. Eu, por exemplo, já faço uma aula na parte da manhã. Então, a Betina e a Vani, elas têm outras colegas que elas, né... E daí é engraçado, porque daí tem as meninas, tem algumas que são bem novinhas, que são do grupo, né? Aí tem a Gabi, por exemplo, ela chega, cadê as 40 a mais? Tipo assim, ela tá, daí tem um grupo do grupo. Então chegam outras, mas a gente acaba formando um grupo. Porque dentro dentro da do grupo, da turma. Da sala, da aula tem mas não é porque a gente quer, porque são as mesmas. A gente sempre vai, a gente sempre tá presente, daí sempre acaba formando. Exatamente. E eu vejo, sabe o que eu penso também? Quando eu mexia com a música, né? Quando a gente toca, tem uma banda. Toda banda de sucesso, ela é uma banda entrosada. Eu digo assim, a gente tá no palco, eu tô tocando a minha guitarra, eu olho pro baterista e ele já sabe o que eu tô querendo, e o vocalista olha pro baixista e já sabe o que é pra fazer. Esse nível de entrosamento a gente tá começando a ter entre nós. E é uma coisa que isso que eu facilita muito isso, falando da parte de psicologia, né? Quando o grupo se aceita, um aceita o outro. Não fica assim, um querendo mudar o outro do jeito que o outro, podia ser assim, eu podia... a gente se aceita e se ajuda. E isso é uma construção. Quando eu entrei, o grupo era de um jeito. Aí eu entrei, aí eu senti uma coisa. Aí aquilo ali foi mudando, foi, né? Parte, né? Então, assim, aí a gente vai sentindo parece que é um amadurecimento. Né? E cada vez mais, né? Eu acredito que se a gente continuar... Claro que tem as pessoas que são mais amigas entre elas, né? Mas eu tô falando em relação a grupo, quando a gente tem que ser um grupo, né? E às vezes a gente não precisa ser um grupo. Isso é importante, isso é muito importante. O grupo, ele tem que ser assim. E se aceitar, cada um se aceitar do jeito que é mesmo. E como vocês se veem na dança daqui pra frente? Eu quero poder dançar até também. Até o corpo deixar. Quem sabe ter a questão da idade, né? Tem isso, né? Mas enquanto eu tiver saúde... Mas assim, o corpo, às vezes ele não tem a idade que a gente tem. Sim. Porque o que acontece? A gente sempre foi pessoas que fizeram atividade física. Eu sempre fui, desde pequena, fazendo atividade física, nunca parei. Então, o meu corpo, provavelmente, ele tem uma idade que é diferente da minha idade. Da cronológica, e a de vocês também. Então, isso, o que acontece? Como a gente ainda está trabalhando, daí a gente faz pilates, a gente faz musculação, a gente tem uma boa alimentação, o corpo vai, né? Ele vai obedecendo, né? Ele vai se mantendo. Se mantendo. Se você já é uma pessoa que há muita bebida, ou a comida tossa, stress, enfim, o corpo vai obedecer e vai ficar de outra forma. Então, tem questão... E por mim, assim, esses dias até você falou, não foi aqui, mas você falou, a gente tem a gente não vai melhorando, a gente tá cada vez piorando. Eu já não acho isso. Eu falei, porque eu acho que, assim, quando... Isso me ficou tão na cabeça, porque tem coisas que eu não vejo, assim, que quando você é criança, tu vai aprender a fazer uma pirueta, depois você aprende a fazer 2 piruetas, 3, 5, né? Você aprende a fazer 1 salto, 2 saltos.
eu já não vejo assim que eu vou conseguir fazer as 3 piruetas. Ah, eu aprendi sim. a fazer uma, aprendi a fazer 2 e não vou conseguir fazer a terceira. Mas isso aí é da porque tua isso- alimentação na tua cabeça. Tu tem que pensar Não que acho, eu acho que Tá, eu tô Isso, acho que entendendo. meu É corpo Eu te não entendo, eu te entendo. assim, é um desafio. Mas Fazer a gente uma não- para 2, ok. Da segunda para terceira é um desafio muito grande. Mas você que não eu pode corro muito dizer que não maior. vai conseguir. Você Não. tem que tentar. Não, É. a gente tenta Não, todos os entendi. dias. Eu sei que é tenta, difícil. Mas eu é acho porque que, realmente assim, existe a tem algumas limitação. Não, mas o que eu quero questões, dizer, sim, eu não pensei nesse sentido. Eu pensei assim, tem melhorar. Por exemplo, assim, que às vezes você eu faço um jazz mais lírico, daí tem que fazer mais intenso. Daí, nesse sentido eu tinha pensado, não assim, nesse... Não, eu vejo assim que Porque a idade, ela não vai tecnicamente, limitar, sim. então, Tem, sim. vamos supor, que nem a gente estava falando, a gente tem flexibilidade, temos flexibilidade, talvez a gente consiga abrir um espacá muito bonito, né, que espacá é fazer aquela abertura no chão, mas talvez a gente não consiga sustentar a perna na cabeça como deveria, sim, eu tenho a sim, flexibilidade, tem a mas eu não questão. tenho mais a força. Não, entendi. Então, assim, Nesse sentido. não vai melhorar, ela vai ficando cada vez mais difícil. Mas é uma questão que a gente tem que aprender a trabalhar também e a se desafiar. claro, E foi aquela que você desafio. falou, a dança pra todo mundo dentro daquilo que a gente é capaz, daquilo que a gente pode Pode fazer. fazer. Não, e a questão, eu acho assim, a dança para todo mundo é para quem quer. Para quem quer dançar, para quem se dispõe a dançar. O que eu acho que as pessoas... e foi uma das coisas que você falou, Bettina. As pessoas têm que aprender que a gente dança pra gente. Não pros não é outros. pros outros. Então, quando você vai pra uma aula de dança e tem vergonha do que você tá mostrando, tem vergonha do que você tá fazendo, que você não se possibilita, você já perdeu... Já limitou ali, já limitou. Então, o conselho exatamente. que eu acho que é interessante, assim, procure um lugar, quer começar a dançar? Procure um lugar que tenha uma metodologia indicada para um 40 mais, Isso, né? isso é importante. Com professores que Fernanda conheçam, abriu uma turma, né? que conheçam o corpo e os desafios Isso, de ser uma De ser bailarina bailarina adulta e tira vai. todas as máscaras e Isso. vai. Se você vai com o teu ego e com medo assim, eu quero ser a melhor e quero mostrar para todo mundo. Não é por aí. Você quer ser a melhor, mas quer ser melhor para você, não para os outros. E também assim, ir para se divertir. E se você quer ir também assim com medo que os outros vão falar, também não dá certo. Todo mundo vai falar o que quiser e não vai adiantar nada. Então, vai em paz, com liberdade, com vontade, que vai dar certo. Seja feliz. Seja E assim, feliz. a arte é pra todo mundo, no sentido assim, eu já dei aula de música, né, muitos anos, então eu tenho o aluno que é robista e eu tenho o aluno que é talentoso e que vai ser um músico profissional e que vai embrenhar. E o que é robista, ele não pode fazer? Pode. Dentro do que ele dá conta, você entendeu? O importante é estar disposto a fazer. É isso. Tá disposto. Né? E se você for pensando, como eu já tinha dito, né? Você não pode controlar o que os outros vão pensar. Nunca. Não adianta. Então, vai por você e acabou. O que os outros vão pensar, eles vão pensar de si. Experimente, Mesmo, né? se você quiser, eles vão pensar de um jeito, vão pensar de outro. Cada um vai pensar da forma que quiser. Então, vai por você, faça por você. E faça a sua arte. Isso que é importante. Se você nos acompanhou nesse projeto, percebeu que as artes permeiam as nossas vidas. São formas de expressão física, política, religiosa que marcam e ainda marcaram uma era. Fazem bem para a saúde física e mental. Mergulhamos juntos no universo vibrante da arte e da dança, duas formas de expressão que tocam a essência do nosso ser. Cada movimento, cada cor, cada ritmo revela emoções profundas, histórias não ditas e sonhos que carregamos dentro de nós. É incrível como a arte consegue nos conectar, nos transformar e nos fazer sentir vivos, mesmo nos momentos mais silenciosos ou difíceis. Um dia a gente vai falar sobre isso aqui também, né? Sim, vamos sim. A dança em sua beleza e liberdade nos ensina a confiar no corpo, a ouvir o coração e a encontrar beleza na imperfeição. Ela nos lembra que somos todos únicos, que nossas histórias merecem ser celebradas e é que através do movimento podemos expressar aquilo que palavras muitas vezes não conseguem alcançar. É uma linguagem universal que une almas, rompe barreiras e nos faz sentir parte de algo maior. Então, ao encerrar esse episódio, quero agradecer por estarem junto com a gente nesses 4 programas. Que as artes inspirem suas vidas,
assim como inspiraram as nossas, despertando emoções, fortalecendo nossa essência. Que cada passo, cada traço e cada som que vocês encontrem pelo caminho seja uma oportunidade de se conectar consigo mesmos e com o mundo ao seu redor. Até o próximo encontro com mais emoções, mais histórias e mais artes pra gente celebrar. Até mais. Até mais, gente. Pode chegar onde a arte fala com a gente e a gente fala com o mundo.